A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui em um momento de reflexão da Palavra de Deus. Eu trago como tema para esse vídeo: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Sim, é uma referência do hino do louvor da Ludmilla Feber. Uma música que tem falado muito comigo nesse momento de quarentena, isolamento social, porque ele retrata bem o momento que a gente está vivendo, que é sim tido como um momento de guerra contra o Covid-19, mas também uma guerra interna, uma guerra que nós temos às vezes com nós mesmos e o medo que nós temos de N variáveis, N situações das nossas vidas que vem nos abalando, vem nos abatendo, mas que nós não devemos desistir, em momento algum desistir, e confiando sempre em Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Ele nos prometeu. Quero convidar você, se você tiver aí na sua casa uma Bíblia, pega a sua Bíblia e nós vamos fazer uso dela em alguns textos. Para começar, gostaria de convidar vocês para abrir no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Em Efésios 6, 10, o apóstolo Paulo, ele fala ali com o povo de Éfeso referente àquilo que ele estava vendo. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava em cárcere, e ali, enquanto ele via o soldado carcereiro que estava cuidando dele, ele observou e ele começou a trazer a vestimenta, os itens que o soldado usava para o lado espiritual, de um outro ângulo, dizendo que nós, cristãos, também devemos utilizar uma armadura espiritual, né? Uma armadura não física, nada de armas físicas, materiais, não, mas das armas espirituais. Versículo 10 de Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você tem um Deus poderoso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau. Havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então o apóstolo Paulo está falando ali que em qualquer momento, no momento que ele está passando em cadeias, que nós devemos a qualquer momento, em todos os momentos, estar preparados e estar em treinamento, treinando continuamente, mantendo um contato com o nosso general, contato com Deus. Sinceramente, o versículo 15, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O versículo que mais me chama a atenção, que a oração, ela faz com que a gente se mantenha ativo, nos mantenhamos com todas as outras armas sendo afiadas, na preparação, com atenção àquilo que nós estamos fazendo, àquilo que nós estamos vivenciando. Mantendo contato com Deus, nós podemos entender, ter a visão espiritual, ter sabedoria, ter inteligência na batalha, ter inteligência para continuar caminhando, continuar vivendo e sabendo que a nossa luta não é contra outras pessoas de outras religiões, pessoas de outros pensamentos, de outras cores, pessoas que são diferentes de nós,
por algum quesito, pessoas às vezes da nossa família, dentro da nossa casa. Não é uma luta de nós cristãos contra os outros, não. É uma luta dos cristãos, do povo de Deus, contra as hostes espirituais da maldade, contra aquilo que vai contra o evangelho, contra a violência, contra a injustiça, contra o racismo, contra tudo aquilo que vai além, vai do outro lado daquilo que nós pregamos, que é o amor. O amor primeiramente a Deus e o amor ao próximo. É muito importante que a gente lembre que esse é o nosso objetivo aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No livro de Mateus, capítulo 26, do 36 ao 46, ali nós vemos que Jesus estava utilizando essa arma no momento de guerra que ele estava tendo. Jesus, ele sabia que seria preso, que seria crucificado, e isso estava realmente angustiando muito, essa questão de ansiedade pelo sofrimento que viria, pela certeza do sofrimento que viria. Gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 26 até o 46. Que diz assim: Então chegou Jesus com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Acho que nesse momento nós temos orado muito assim, pedindo o livramento de Deus, pedindo que Deus nos livre desse momento de angústia, que nos livre da doença, que nos livre do desemprego, que nos livre das crises, que nos livre de tudo aquilo que tem aprisionado tantas pessoas e que nós estamos vendo todos os dias, que nos livre da peste, da fome, dos vendavais, de tudo aquilo que a natureza tem se revoltado contra a falta de cuidado que o próprio ser humano tem com ela, as consequências. E acho que principalmente isso, das consequências daquilo que nós mesmos cometemos. Nós temos pedindo livramento para Deus. Mas aqui Jesus Cristo conhece o propósito, ele sabe o propósito dessa angústia, ele sabe o propósito deste momento que ele vai passar. E ele sabe que é para o bem de todos nós, seres humanos. Ele sabe que é por amor e por obediência a Deus. Ele diz que seja feita a sua vontade. E o principal é que nós tenhamos em mente que nós somos dependentes de Deus. E que nós somos dependentes da vontade de Deus. E que a vontade de Deus ela é perfeita para as nossas vidas. E ela deve ser obedecida sobre nós. Nós devemos obedecer à vontade de Deus. Continuando. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem por uma hora pudeste velar comigo. Engraçado, aqui era a cerimônia pré-Páscoa. Era a Páscoa deles, foi a Páscoa deles. E depois de um jantar em que eles cearam, eles fizeram ali todo o momento cerimonial da Páscoa e Jesus os levou para orar. E depois da festa, né, eles estavam como? Cansados, dormindo. E Jesus deixa eles falar: fiquem orando que eu vou ali orar. E quando ele volta, eles estão dormindo. É triste, infelizmente, muitos irmãos estão dormindo nesse momento, enquanto há uma grande euforia por uns, pelo lado de uns, ansiedade, outros estão apáticos, dormindo. E na guerra isso é extremamente perigoso. Nós não podemos estar dormindo. E Jesus diz o porquê: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Em todos os momentos nós devemos estar acordados, vigiando e orando, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em um momento que não só de um ponto de vista global, mas as nossas vidas, que é um divisor de águas. As pessoas, elas estão realmente tendo dois caminhos: ou se entregar à depressão, se entregar à ansiedade, se entregar às doenças, à crise, ou ir adiante e lutar e perseverar e manter a sua mente ativa, pensando coisas boas, pensando naquilo que é bom, evoluindo, prosperando. São dois caminhos que nós temos. E a palavra de Deus, ela é para que haja vida com abundância, para que tudo aquilo que é bom, para que os filhos de Deus, eles prevaleçam, eles permaneçam, eles estejam bem, seguros. Então existem dois caminhos. Essa guerra de perseverar, ela nos traz de um lado a vitória de realmente alcançar não só a vida eterna, mas de alcançar aqui a vida na terra com certa estabilidade. Que tipo de estabilidade? De nós podermos estar vivos, lutando, pensando naquilo que é bom, trabalhando, produzindo, sendo produtivos, sendo ativos. Ou simplesmente entregar os pontos e o famoso deixa a vida me levar. Esse não é momento de férias, esse não é momento de colocar, de guardar as armas e de descansar e de se isolar, fechar a casa e se esconder. Não é momento de guerrear. Mesmo que você esteja na sua casa, é momento de trancar a porta do seu quarto e orar e pedir a Deus o renovo, de pedir a Deus que Ele encha do Espírito Santo, que Ele te dê novos dons, que Ele te ajude a ajudar os outros a fazer a obra dEle, a mostrar o plano de Deus na sua vida. Esse é o momento de estarmos em guerra, de estarmos na batalha ativos, limpando as nossas armas em treinamento. É isso que Jesus diz a eles, que à noite é momento de orar, de vigiar e não de dormir. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Chegou ali Jesus, por várias vezes os seus discípulos estavam dormindo, Jesus os alertando. Jesus está nos alertando mais uma vez. Esse é mais um alerta de Deus para as nossas vidas, que nós possamos acreditar, dar ouvido à sua palavra, dar ouvido a tantos profetas que têm se levantado nesse momento e dizendo: acorda, desperta, é momento de continuar lutando, é momento de guerrear, é agora a hora que nós estamos utilizando tudo aquilo que nós ouvimos a vida inteira na igreja. Nós ouvimos a vida inteira que nós deveríamos ter fé. Nós ouvimos a vida inteira de que Jesus é bom, de que Deus é bom e de que Deus cura e salva e transforma. E esse é o momento de nós usarmos tudo aquilo que nós aprendemos a vida inteira na prática. É o momento de nós não nos deixarmos levar pela ansiedade, de nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores e ficar reclamando. É o momento de não murmurar, é o momento de perseverar. Tudo aquilo que nós aprendemos a vida inteira, agora é o momento de usar. Agora é um momento de grande aflição que nós devemos mostrar, que nós aprendemos, que é aqueles momentos em que nós ficamos sentados, ouvindo, recebendo. Sentados na igreja, ali não era só esquentando o banco, mas era absorvendo para poder utilizar nesse momento de crise, nesse momento de guerra. Vamos continuando aqui em Romanos capítulo 13, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele relata que a guerra, ela não é só contra o inimigo, contra Satanás, mas ela também contra nós mesmos, contra aquilo que está dentro de nós, contra a nossa vontade de ficar adormecido, de ficar estagnado, desse repouso, em que nós temos a impressão que nós estamos em repouso, estamos em descanso, mas que na verdade nós estamos correndo perigo. Romanos capítulo 13, verso 8. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que vos
com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso digo, conhecendo o tempo, porque já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Jesus está voltando. Eu não tenho a menor dúvida disso. Alguns dias antes da quarentena, do isolamento, da proibição dos cultos, um irmão na igreja, ele disse que nós éramos a geração do arrebatamento, a geração das últimas coisas, a última geração. E eu fiquei pensando comigo, nossa, eu acho que esse irmão tá muito fatalista, né? Tá muito apocalíptico. Acho que não, acho que ainda vai ter muito tempo ainda, muito chão pela frente até acabar todas as coisas. Mas depois, agora, nesse momento de quarentena, começa a acreditar que ele estava ali com a sua certeza. Coronavírus, tufão, furacão, terremoto, gafanhotos, tudo, tudo. E que a gente pode imaginar as 10 pragas do Egito e bônus ainda. E a gente começa realmente a pensar, tá acabando mesmo. Mas mais importante do que quando o mundo irá acabar é quando eu vou. Quando eu vou acabar. Porque a nossa vida é finita. E isso, a gente não gosta de pensar nesse assunto, mas a gente tem que ter em planos aí o plano do fim da nossa vida, né? Do fim da nossa vida aqui na Terra e do que nos espera. Para onde nós iremos aqui, depois daqui, depois da nossa vida aqui na Terra, para onde nós iremos? Qual é a sua esperança? Você tem esperança de vida eterna? Pois se você tem esperança de vida eterna, saiba que nós estamos mais próximos do que nunca de realmente ver Jesus pessoalmente. O apóstolo Paulo diz isso aos romanos, saibam que vocês estão mais perto da salvação, está mais perto do que nós quando nós aceitamos na fé. E que nós devemos estar acordados. É hora de despertarmos do sono. É hora de batalharmos, de guerrearmos. É hora de nós mantermos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Jesus Cristo, que é o único Salvador, o único que pode nos livrar de nós mesmos, o único que pode nos dar esperança de vida eterna, aquele que virá nos levará para o céu, nos levará para Jerusalém eterna, para morar eternamente com Deus. Em Romanos capítulo 8, do verso 12, também ele continua ali nessa questão de expectativa, de como batalhar, de como guerrear, de como nós devemos nos portar na guerra. Romanos capítulo 8, verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os dias os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presentes não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é maravilhoso. Você pode ter certeza que as aflições que nós passamos aqui, elas não podem se comparar com aquilo que está por vir. Aquilo que está por vir na glória.
no céu, com Deus, ali presente, com a presença permanente de Jesus Cristo todos os dias, eternamente, tendo contato com Deus presencialmente, não em oração como nós temos, em que um fala aqui e não vê o outro, mas lê a palavra, lê a mensagem, e estamos nos conversando por mensagens. Estamos vivendo a vida aqui, nossa oração com Deus, como nesse momento de isolamento em que nós mandamos mensagem e recebemos a mensagem. Às vezes é por áudio, às vezes é por alguém que nos envia, alguém que nos encaminha a mensagem de Deus, alguém que fala, que Deus fala através de pessoas. Não. Deus está planejando, está nos planos de Deus um encontro presencial. Um encontro presencial com Ele eternamente. Uma reunião eterna com Deus. E para que nós tenhamos essa oportunidade, nós devemos permanecer. Primeiramente, ter fé em Jesus Cristo e permanecer confiantes nesse amor. Vivendo com o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo dentro de nós e não segundo as obras da carne. Porque dentro de nós existem como dois leões que brigam um com o outro a todo momento. O nosso espírito, como Jesus disse, está preparado, mas a carne é fraca, a carne nos puxa. A carne quer fazer aquilo que é do seu agrado, aquilo que em Romanos 13 nós vemos que são reprováveis, que é o adultério, a inveja, tudo aquilo que é contra o próximo, tudo aquilo que é egocentrismo, que nós queremos realizar para nosso próprio bem, para que o nosso eu se sinta feliz. Isso nos afasta de Deus. Essas coisas, elas são como os dardos inflamados, as tentações que nós devemos combater todos os dias, para que nós tenhamos esperança de sermos glorificados, de sermos transformados, que nós venhamos a ser transformados todos os dias. E para isso, nós precisamos estar ativos, acordados com a mensagem de Deus, perseverando na oração e na vigilância. Para encerrar, eu quero ler com vocês o Salmo 116. O Salmo 116 é um dos salmos, sinceramente, na minha opinião, um dos meus salmos favoritos. Que fala, principalmente ali, o salmista, ele coloca a sua situação de servo de Deus há tanto tempo, de conhecedor de Deus há tanto tempo, de filho de crente, de quem vai na igreja desde pequenininho, mas que acabou passando por um momento de dificuldade e encontrou a salvação em Deus. O título aqui na minha Bíblia é Amor e Gratidão a Deus pela sua salvação. Eu quero terminar essa mensagem, esse momento de reflexão, com a certeza dessa salvação. E para que quando nós possamos sair daqui, desse momento de isolamento, dessa crise, que nós possamos ser gratos a Deus e que hoje nós possamos ser gratos a Deus porque nós estamos vivos. Nós somos escolhidos por Deus para passar por esse momento, mas Deus está nos ajudando. Deus está nos sustentando até aqui, nos sustentou Deus. Eu estava olhando aqui a foto, uma das minhas fotos de batismo, e pensando, poxa, quanta coisa eu não passei em todos esses momentos. E quando eu estava lá me batizando, eu não pensava que estaria aqui, né, falando para você ouvir. Mas isso estava nos planos de Deus. Os planos de Deus para a nossa vida, eles são infinitamente maiores do que os nossos planos. E são muito melhores do que os nossos planos, tenha certeza disso. E que assim como o salmista, no Salmo 116, ele foi grato a Deus, que você possa ser grato a Deus, que você possa ter certeza de que Deus tem salvação preparada para você. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica,
porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecerei-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei o Senhor. Tenha essa esperança de que nós louvaremos a Deus em Jerusalém eterna, para sempre, eternamente na presença de Deus. Após um momento aqui de grande aflição, o salmista ele pode ser grato a Deus. Nós devemos ser gratos a Deus nesse momento, vigiando, orando, agradecendo a Deus, não somente pedindo, mas realmente nos entregando a Deus e crendo na vitória. A gente não pode entrar na guerra pensando em perder, é pensando em vencer, é pensando na vitória. E nós não devemos parar de lutar, essencialmente porque nós devemos correr atrás da vitória de Deus. Perseverar na oração para que nós não venhamos cair, para que o nosso pé não vacile, para que nós não saiamos ali do caminho que é Jesus Cristo, das coisas de Deus, estando ali vigilantes a todo tempo, para que nós possamos ter esperança, certeza da vida eterna, certeza da salvação, certeza da promessa cumprida, daquilo que Deus prometeu para a sua vida, para o povo dele, que será cumprido. É essa certeza, essa confiança que nós não podemos perder na guerra. Por isso a necessidade de perseverar, de continuar lutando, de não parar de lutar, de não parar de adorar, de não parar de contar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Não é momento de reclamar, é momento de se lembrar das curas, dos milagres, de olhar sim por aqueles que estão sofrendo, de ajudar, de se doar mais, de fazer coisas novas. É momento de buscar novos dons, é momento de buscar oportunidades. As oportunidades estão aí. Peça a Deus que te dê sabedoria para agir. Deus, me dá visão, me dá estratégia. Deus é o Deus da estratégia. Ele é o nosso Senhor poderoso. Como o primeiro verso que eu li, o nosso Deus é um Deus poderoso e nós devemos perseverar neste Deus poderoso, crendo que nós temos um Deus que luta por nós, um Deus que é general de guerra, que vai à nossa frente e que está nos ajudando. Nós temos um exército celestial a nosso dispor, nos livrando do mal. Peça a Deus, peça que o Espírito Santo interceda pelas nossas vidas, que esteja conosco todos os dias, nos fortalecendo e nos livrando de nós mesmos. Que esse seja o pensamento, a reflexão que nós venhamos a ter nesses momentos de guerra, de aflição, de crise. Que nós venhamos prevalecer, permanecer na presença de Deus, confiando. Com esperança
com esperança de salvação, com esperança da vitória. Esse é meu desejo para você, que você não se esqueça de que Deus é um Deus galardoador dos que o buscam, que Deus recompensa os seus servos fiéis e que nós venhamos permanecer na presença dele, orando e vigiando a todo momento e principalmente neste momento de guerra, estando acordados. Não durma, fique vigiando, fique orando.